Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, pedindo proteção, intuição, para que nós possamos cada vez mais comandar a nossa vida, exercitando o nosso estudo através da nossa prece e fortalecendo a nossa fé. Como é bom ter pertinho de nós pessoas do bem, mentores do bem, que estão na torcida pelo nosso sucesso. E você, como você está? Você está feliz? Você está triste? Hoje, nesse segunda, nós falamos sobre os desejos, terça falamos sobre as preocupações e hoje vamos falar sobre a felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nós transformamos sempre vou refazer aqui. Em matéria de felicidade, somos nós que transformamos sempre naquilo que acreditamos e amamos. Ou seja, eu sou aquilo que eu acredito, eu sou aquilo que eu faço e o que eu desejo para o outro. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz, como espera ser. Entenderam? Nós sempre temos que permear e estar envolvido com algo que eu goste para mim e para o outro. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Eu tenho 2 sanduíches, mas eu estou com muita fome. Aí eu vou lá e como os 2. E tem uma pessoa que nos visita e que fica olhando a gente comer. Gente, não seria muito mais feliz a gente dividir o que nós temos com aquela pessoa e ambos estarmos felizes por podermos comer algo gostoso? É assim que funciona a felicidade. Quando eu distribuo, quando eu compartilho com o outro o que me favorece. Às vezes tem pessoas que têm um momento feliz. Um momento de ver o pôr do sol. É um momento feliz. Mas não seria melhor ainda se nós dividíssemos esse momento com alguém? Assim é a felicidade. Ela se faz mais contente quando nós estamos dividindo com mais pessoas. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você queira dar. Uma coisa é eu falar, bom dia. Outra coisa é eu falar, bom dia, e aí, tudo bem? Com um sorriso. Nossa, parece que a luz, o sol, tudo brilha melhor com aquele seu sorriso. Então, é bem por aí. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Eu não posso ser feliz estando assoberbado ou infeliz por algo que está pesando em minha consciência. Eu fiz aquilo, aí todo mundo está feliz à sua volta, mas você está pesado, você está
entristecido, você está com um olhar preocupado. E todo mundo pergunta, gente, mas por que você não está feliz? Está tão legal aqui. Mas você está lá dentro da sua mente com aquelas suas preocupações, com aquela sua consciência do dever que você não cumpriu. Isso atrapalha muito a felicidade. Por isso, a gente tem que estar sempre trabalhando a nossa consciência para que a gente esteja bem, esteja em paz. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o progresso de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Eu recebi de troco R$1 a mais e fui embora satisfeito com o dinheiro no meu bolso. Mas no final do dia, aquela pessoa vai fechar o caixa e não vai ter aquele R$1. E quem vai ter que dar? A pessoa que nós ficamos tão felizes com o R$1 que ganhamos, a troco do R$1 que ela vai ter que botar no lugar para fechar o caixa. Então isso nos faz felizes, mas ao mesmo tempo nos coloca com a consciência pesada. Embora tenham pessoas que nem se preocupam, mas é aí que a gente tem que se preocupar, trabalhar a nossa mente. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalhando vinculada ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver cinza e derramar-se a chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Se hoje você está chorando, se hoje você está triste, o amanhã há de vir, e com ele a sua felicidade. Creia nisso, se conforte, acredite, tenha fé. Não deixe esmorecer a tristeza, não deixe esmorecer a sua felicidade e não cultive a tristeza. Tem gente que fica se lamentando todos os dias. Mas que coisa, vou comer esse pão com manteiga de novo, esse café com leite tão sem graça. Mas você já pensou, já parou para pensar que tem muita gente naquele momento que gostaria tanto de estar sentado na sua casa quentinha, comendo e se deliciando com este pão e com este leite? A gente abre o nosso guarda-roupa e tem lá inúmeros cabides. E a gente pensa, não tenho nada para vestir. E aquele que nada tem? Então começamos a refletir, não é mesmo? E continuemos com o nosso programa. E vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Este livro já está no final e a nossa próxima leitura será Luz no Caminho, por Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel. Leitura de hoje, 94. Sem reservas. Convenções sociais impelem-te no mundo ao tratamento cerimonioso com pessoas desconhecidas ou de elevada condição hierárquica. É justo e natural que seja assim. A intimidade legítima só pode florescer na confiança que deflui do mútuo conhecimento e das provadas boas intenções.
Quando, porém, te refugiares na prece e alteares pensamentos e coração na direção dos cimos, não te reserves nem te acanhes. Nos velhos tempos da história humana, o trato com as divindades regia-se pelo temor e pela inquietação, na insegurança quanto ao humor das potestades. Jesus, porém, nos revelou a paternidade divina, abrindo ao nosso entendimento o caminho da espontaneidade nas relações filiais com o Criador. Desde então, já não nos sentimos servos desamparados sob o guante de despostas terríveis, mas irmãos uns dos outros, no grande lar universal, em presença daquele que nos criou e nos ama. Abre, pois, a tua alma, sem receio e sem disfarces, quando sentires necessidade de pedir ou agradecer dádivas do céu, certo de que o Supremo Senhor te conhece pessoal e profundamente, muito melhor do que te conheces a ti mesmo. Fazendo assim, a oração te fará mais tranquilo e mais forte na comunhão com o infinito. Bem por isso, o Mestre Celso recomendou que, quando orássemos, nos recolhêssemos dentro de nós mesmos e na simplicidade e na doçura das crianças, conversássemos com Deus, chamando-o de Pai. Nosso espírito amigo, Nina. Muito bem, muitas vezes, não é mesmo? Nós achamos que estamos tão longe do Pai e que as nossas preces precisam passar por outros emissários para que cheguem a Jesus, a Deus nosso Senhor. Lembre-se, nós somos um elo constante com Deus, desde que tenhamos fé e paz no nosso coração. Não se perturbe, meu irmão, achando que você não é merecedor das graças do Pai. Qual pai que não atende o seu filho? Qual o pai que não deseja que seu filho não chore mais e que o sorriso volte a brilhar em seu rosto? Qual o pai que quer que seu filho sofra para sempre? Tenha humildade, tenha certeza de que Deus há de ouvir as suas preces, há de entender tudo o que você fez e está passando. E com gratidão e serenidade há de colher nos seus braços a nós, seus filhos tão queridos. Por isso, ânimo, acredite, com certeza Deus te escuta em todos os segundos da sua vida. E continuemos com o nosso programa. Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Gostaria de agradecer o sucesso do nosso almoço de Páscoa. Muito bom ver o sorriso, a alegria de vocês nesse nosso encontro bimestral. Como é bom fazer o bem e estar pertinho uns dos outros nesta vibração de paz. Muito obrigada pela sua presença. E te espero em junho. Sim, em junho será o nosso almoço junino.
Agradeço a ajuda dos nossos padrinhos da placa solar, ajudando com o valor de R$ 120 para a colocação das mesmas na nossa assistência. Muito obrigada, gratidão. Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Agradeço também o envolvimento de nossos colaboradores que sempre nos ajudam nos eventos da casa, desde o acolhimento no portão às tarefas diversas. Gratidão! Nossa campanha da Cadeira do Papai continua e também os itens para o nosso bazar, como objetos de cama, mesa, banho, itens de casa, roupas e demais objetos que queiram doar, pois tudo se reverte numa ajuda para a casa. E chegou o nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Tiago Dionísio Siqueira de Barros, Eulália Rosa dos Santos Bonfim, Valdelice Bispo de Oliveira, Heitor Lucas Aguiar Gonçalves, Iris Silva de Barros, parabéns, Sérgio Andrade de Paula Machado, Verônica Revoredo Fonseca, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Terezinha de Jesus da Cruz, Karina Rodrigues Paiva, minha filhota, Jandira da Silva Paz, Flávia Martins, Natália Dória, Wagner Ramos Lisboa, parabéns, Maria Aparecida França Mendonça, Elisete Camiper do Carmo, Rafael Contuária Pérez, Eusimar Camiper do Carmo e Mayra Camiper. Parabéns, felicidade, que Deus ilumine muito o caminho de vocês. Não deixem de comemorar. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo, nossos alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café, biscoito, creme cracker, maisena, produtos para fazer o mingau da vovó, tudo é bem-vindo. E para a limpeza da nossa casa, precisamos de desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em pedra, detergente de pia, papel higiênico. Você não pode trazer esses itens até a casa, mas gostaria de nos ajudar contribuindo? Então, por favor, anote nossa conta no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de fazer um Pix? Nós temos 2. Nosso CNPJ 34022 756 000153. Pix celular do Santander, número 21 9986 35 298. Gostaria de passar aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Nossa assistência fica aqui, na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Se for melhor para você deixar a sua contribuição
ou o item para o nosso bazar, lá na Avenida 13 de Maio, no centro da cidade, fique à vontade. O endereço é Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, para falar com a Simone da 13 de Maio. O número do contato da sala é 3190-3873. A Simone está lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Ela também pode anotar o nome para a prece. Se você preferir enviar o nome pelo e-mail, anote, por favor, nome para a prece @acepaulodetarso.org. Você perdeu algum programa e gostaria de ouvir de novo? Então vá lá no nosso canal do YouTube. Escreva na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso, ou siga a gente no Instagram, assistência _espírita _Paulo. Não é facinho? Esperamos você, hein? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos
angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos aqui em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos aqui no item 12, tem por subtítulo Motivos de Resignação. Vamos ver o que nos traz Allan Kardec para nos justificar por que nós temos que sofrer, aturar as coisas que acontecem com resignação, sem reclamações, sem muxoxo. Vamos ver o que ele nos diz. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura.
Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofredes, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, dar-te-ei a quitação do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, perseguirei até que pagues o último centavo. O devedor não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas e após o pagamento estarão livres. Mas se saudando a dívida de um lado, endividam-se de outro, jamais se libertarão. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, devemos colocar, em primeiro lugar, a falta de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, contraímos nova dívida, que nos faz perder o fruto de que deveríamos colher no sofrimento. E é por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormentasse, pagássemos uma quantia e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário, que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis o prêmio dos teus dias de trabalho. A outro, aos felizes da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que puseram na sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, dirá: não tendes nada a receber, porque já recebeste vosso salário na terra, ide e recomeçai a tarefa. O homem pode amenizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme a maneira pela qual encare a vida terrena. Tanto mais sofre, quanto mais longa ele considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual, abarca a vida corpórea num piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a sua brevidade e reconhece que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e encoraja, e em vez de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que apenas vê a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor o oprime com todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida nos leva a dar menos importância às coisas deste mundo. Compelido o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, atenuando a impressão moral dos revés e das decepções que experimenta. Daí ele aure uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que a inveja, o ciúme, a ambição se entrega voluntariamente à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Bom, Kardec está nos dando uma explicação aqui muito lúcida e simples. Não há muito o que acrescentar. Ou seja, nós temos que encarar as vicissitudes, as dificuldades, as dores, com resignação, com compreensão de que isso é uma passagem que nós estamos tendo de uma vida curta. A nossa existência é muito maior, nós temos uma vida futura pela frente. Se conseguirmos quitar nesta vida a maioria de nossos débitos, e não criarmos débitos novos, com certeza na próxima existência não teremos mais problemas, seremos mais felizes. Teremos acabado de pagar a nossa dívida, pagamos a nossa casa própria, pagamos os caneios dos móveis, pagamos tudo, agora vamos curtir a vida dentro da casa nova. Agora, se ficarmos resmungando, atrasando o pagamento, que no caso, nós vamos ficar a vida toda nessa lenga-lenga. Então o que ele está nos explicando aqui é muito lúcido e muito lógico.
Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 33. Dever e compromisso. Cedeste ao equilíbrio do lar as melhores forças da vida, e tudo indica que os teus deveres surgem plenamente cumpridos diante da própria casa. Todavia, enquanto a consciência te dói ao pensar em te desfazeres dos laços domésticos, isso significa que as tuas dívidas para com a equipe familiar ainda não atingiram resgate justo. Suportastes os piores agravos da parte de determinada pessoa, e tudo indica que os teus compromissos para com ela se mostram perfeitamente sanados. Mas, enquanto a consciência te dói ao pensar em te afastares dos aborrecimentos que essa criatura te impõe, isso significa que ainda lhe deves excepcional consideração e mais amplo carinho. Tolerastes humilhações e insultos, dificuldades e empeços na sustentação do cargo que exerces, da profissão que abraças, da obra a que te afeiçoas ou do empreendimento que realizas. E tudo indica que as tuas obrigações para com ele se acham claramente executadas. Contudo, enquanto a consciência te dói ao pensar no desligamento das contrariedades e problemas em que te envolvem, e isso significa que as tuas vinculações com semelhantes tarefas não alcançaram o fim. A lei de causa e efeito funciona notadamente dentro de nós. Em qualquer dúvida acerca de teu comportamento do bem perante o mal, ouve a mensagem da própria consciência. Possivelmente, para muitos daqueles que te rodeiam, a tua humildade e abnegação, paciência e amor na desincumbência das responsabilidades que assumistes já te haverão outorgado passaporte na direção de empresas outras de liberdade e renovação. Mas, enquanto te dói a consciência ao pensar no afastamento de teus sacrifícios pessoais nos setores de trabalho em que te encontras, isso significa que teu débito para com eles ainda não terminou. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Sônia Mesquita Ferreira, Maria Aparecida Viana, Nédio Costa Viana, Marco Antônio Carvalho, Ana Paula Gonçalves Carvalho, Maria Bezerra Gonçalves, José Luiz César, Ângela Marques de Santana, Diego Alves Melo, Railine França Silva, Clara França Alves Melo, José Ferreira Antunes Júnior,
Natan Rodrigues de Cássio, Igor Rodrigues Pavel, Débora Juliane da Silva Paz, Jandira da Silva Paz, Paulo Sérgio Amaral, José Carlos Ribeiro de Paiva, Maria do Carmo Moreira Cunha, Marli Paiva do Nascimento, Rosileide Guimarães, Natália Ribeiro Dória e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Jonas Guimarães de Brito, João Batista Dias, Orlando Rodrigues, Laida Salcedo, Oirã Ferreira, Teresa Batista Dias, José Francisco de Carvalho, Sebastiana do Nascimento Carvalho, Ana Maria de Carvalho, Pedro Gonçalves Neto, Robson Mota, José Benedito Alves, Éder Alves, Eliane de Fátima Cunha Trigo, Carlos Alberto, Hélio Gerpe, Milton do Nascimento, Ana Lúcia Viana Mota. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, reparte o teu pão com o faminto e apaga a sede nos lábios ressequidos de teu irmão. Mas não te esqueças de oferecer-lhe bálsamo para as chagas interiores, com o remédio do entendimento e do carinho, restaurando-lhe a força exaurida com a esperança quase morta. Jesus deseja ver com os nossos olhos, escutar com os nossos ouvidos e socorrer por nossas mãos. Não estendas os braços somente nos dias da grande necessidade do teu próximo, porque a dádiva tardia significa recusa. Sustenta a alegria edificante, alimenta o bom ânimo, ampara a boa vontade dos outros e dilata o estímulo nos corações que te cercam. De vez que muita gente existe recordando o semelhante apenas quando a miséria já reduziu a alma e a carne a farrapos de sombra e pó. Ante a maledicência, sê o verbo de Jesus, auxiliando o ausente, cujo nome é golpeado sem compaixão. Diante da palavra em desvario, aplica os ouvidos do amigo celestial e sê complacente com os escravos da ignorância e do infortúnio. À frente da aflição e do mal, usa os olhos do Cristo Jesus, enchendo-te de compreensão e amor para ajudar sempre. E, sobretudo, perante o trabalho digno, qualquer que ele seja, retém o júbilo de buscar as mãos de Jesus nas tuas mãos e coopera na execução das boas obras,
sem o intuito de recompensa e sem a vaidade de parecer superior. Meu companheiro de todas as tardes, não repouses no serviço espontâneo do bem, e surpreenderás na tua fadiga um cântico de gloriosa e indefinível luz, porque o Senhor Jesus terá realmente encontrado em ti o sublime instrumento para a extensão do seu reino na terra. E tu sentirás tua alma alegre, como alegres são todas as almas que caminham para Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.